Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Cerca de 20 lojas da rodoviária de Porto Alegre reabriram nesta quinta-feira. Os locais ficaram quase 3 meses fechados. Governador do Rio Grande do Sul sanciona a lei que reajusta o salário do funcionalismo estadual. Mais da metade das empresas de Canoas estão em áreas atingidas pela enchente. Os mais impactados são os micro e pequenos negócios. E ainda, Via Atacadista retoma as atividades após 90 dias fechado por causa das enchentes. É agora no Ubra Notícias. A partir do próximo sábado, a rampa de acesso que fica junto à alça da Rua Conceição para subir o viaduto da Conceição vai ser liberada. A informação foi divulgada pela empresa pública de transporte e circulação. Nesse primeiro momento, a sinalização do trecho vai ser provisória. O acesso já possui cobertura asfáltica, porém permanece interditado. A rampa vai possibilitar aos ônibus e veículos que trafegam pela Avenida Júlio de Castilhos o acesso ao viaduto da Conceição em direção à Avenida Osvaldo Aranha e também à Rua Sarmento Leite. Algumas lojas e lanchonetes da rodoviária de Porto Alegre reabriram nesta quinta-feira. O local possui no total 64 estabelecimentos comerciais. Cerca de 20 voltaram às atividades. A liberação para funcionamento aconteceu depois do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem realizar vistorias nos espaços. As outras lojas vão abrir de forma gradual, conforme tiverem condições para operar. Os estabelecimentos ficaram quase 3 meses fechados por causa da enchente de maio. E ontem, no programa Fala Rio Grande, nós mostramos uma matéria sobre a aprovação da lei que reajusta os salários do funcionalismo estadual. E na tarde dessa quarta-feira, o governador Eduardo Leite sancionou essa lei. Além desse projeto, outro que reestrutura a área da segurança pública vai ser encaminhado para o Legislativo na próxima semana. Vamos conferir agora uma fala do governador. Nós fizemos alterações em diversas carreiras, porque identificamos a necessidade em várias frentes de trabalho do governo do Estado de melhor coerência do sistema de remuneração, melhor remuneração também de servidores, para poder atrair servidores para o serviço público e reter os que nós temos, evitando que busquem em prefeituras ou em outros estados, como acontece em muitas áreas, a sua carreira em função de não encontrar aqui uma remuneração e um perfil de carreira, né, ao longo da sua jornada como servidor adequado. Então, é em várias frentes, vamos lá. Você tem desde a ponte que precisa ser construída em uma determinada localidade e que precisa de projeto, de um processo administrativo que muitas vezes é complexo para fazer a contratação, e são os servidores públicos que organizam esses processos administrativos, projetos que são complexos para poder fazer com que essa ponte seja executada. Até a parte da segurança pública, onde um policial com uma remuneração mais adequada pode se dedicar exclusivamente à sua atividade policial sem precisar buscar alternativas de remuneração. Então, a gente tem nos serviços, nos horários de folga que ele teria, concentrando a sua atividade para a atividade da segurança pública. Então, a gente tem muita convicção de que o que nós estamos fazendo aqui dá fôlego para a máquina pública ter uma capacidade de resposta melhor e ser o Estado servidor da sociedade. Esse é o pressuposto. O Estado serve à sociedade. A gente fez reformas que reorganizaram as contas, o Estado passou a pagar em dia, mas não basta pagar em dia e ter capacidade de investimento, ele tem que ter capacidade de funcionamento como máquina a partir dos seus servidores. O governo não encaminhará projeto relacionado à alíquota de ICMS. Isso, nós já fizemos esse debate, já compreendemos que a Assembleia Legislativa e a sociedade gaúcha não desejam avançar nesse tema, mesmo que o governo tenha os seus argumentos, esse debate já se exauriu. Ele não será encaminhado e nem menos ainda relacionado a esse projeto. O governo faz escolhas como qualquer cidadão faz dentro de casa, com o seu salário, com a sua empresa, com sua pequena lojinha, lá o comerciante, seja o que for, cada um tem que fazer escolhas. A questão objetiva é, não adianta fazer a escolha simplesmente de ter o dinheiro para investir e não ter profissional trabalhando para fazer com que aquilo aconteça. Eu insisto, uma ponte se constrói sozinha?
Não, tem que ter um profissional que elabora um projeto, o que conduz o processo de contratação, até o trabalhador, o operário, que lá na ponta vai operar maquinários e fazer aquela ponte ser construída. Do lado do Estado é a mesma coisa. A gente tem um recurso que é mais limitado na medida em que, né, não houve disposição para se discutir sobre receitas, mas com o recurso que a gente tem para poder executar cada uma das ações, a gente precisa ter servidores para elaborar projetos, para conduzir processos administrativos, para fazer obras eventualmente, você tem, ou para prestar serviços diretamente à população. Então, o Estado encaminha esta solução que nós encaminhamos para os servidores, na forma como foi encaminhada, inclusive com parcelas sendo feitas, né, ou seja, um parcelamento deste reajuste, do enquadramento dos funcionários. Se nós tivéssemos receita mais robusta, nós talvez pudéssemos dar esses reajustes mais cedo, né, sem precisar do parcelamento, poderíamos eventualmente fazer uma contratação maior de servidores aqui ou ali, mas na medida em que a gente tem um recurso limitado, a gente trabalha com os recursos limitados que nós temos, buscando sempre, naturalmente, ter as fontes de receitas adequadas dentro do que a legislação nos permite. O importante é, não adianta ter um monte de dinheiro na conta e não conseguir gastar, não conseguir fazer o investimento para a população. A gente só consegue investir de volta para a população, inclusive na reconstrução, se tiver uma estrutura robusta da máquina para dar a capacidade de entregas, não apenas nas obras, como nos serviços à nossa sociedade. A cidade de Canoas possui cerca de 50 mil empresas, mas a metade delas está em áreas atingidas pela enchente. Os maiores impactados são as micro e pequenas empresas, que ainda buscam por linhas de créditos para retomar as atividades. A Regiane comanda um dos comércios mais antigos do bairro Rio Branco, em Canoas. Depois da enchente, o atendimento na loja ainda não retornou como era antes. Perdemos tudo praticamente, né? Estantes, prateleiras, balcão, material mesmo, né? 28 anos de luta ali que foi tudo perdido, né, bem dizer. Ela tem procurado por auxílios e linhas de crédito para reformar a loja, mas tem encontrado dificuldades no acesso. Estou buscando, mas até agora nada. Foi falado, inclusive, que a burocracia não existe tanta, mas eu estou vendo que a burocracia está grande, então eu quero me inteirar para ver o que realmente necessita para que esse apoio aconteça, né? Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Canoas, cerca de 28 mil empresas foram afetadas pelas cheias. Isso representa 56% do total. O setor metalúrgico é um dos mais atingidos e convive com incertezas. O grande problema deles, o medo dessas empresas é se os seus clientes vão permanecer com eles, tal, porque eles estão com o processo de limpar as máquinas, voltar a produzir, tal, se os fornecedores vão conseguir segurar, tal, para eles produzir, para entregar para as grandes empresas. A gente sabe que essas pequenas e médias empresas não conseguem automaticamente os empréstimos, o dinheiro, tal, para começar a recuperar. Para prestar auxílio às micro e pequenas empresas, foi realizado nesta quinta-feira em Canoas um seminário. O evento contou com a participação das principais instituições financeiras do Estado, que apresentaram os programas de crédito disponíveis para apoiar as empresas. Nós temos um levantamento de mais ou menos a maior fatia do impacto é entre pequenas e microempresas. Isso aí totaliza mais de 15 mil empresas. Então, nós temos buscado aqui várias formas de ajudá-las e tentar adequar com o interesse do empreendedor. A cidade de Canoas tem o terceiro maior PIB do Rio Grande do Sul, posição que pode cair porque muitas empresas ainda não conseguiram retomar as atividades. Para o Sindilojas, o que vai garantir esse retorno é uma maior facilidade no acesso ao crédito das instituições financeiras e a liberação de recursos por parte do governo federal. E esse momento, um momento difícil, que nós precisamos exatamente agora dos bancos. Os bancos, as cooperativas aqui, isso vai ser importante, porque nós precisamos que o governo também apoie e os bancos trazerem recursos, mas não aquele tradicional, alguma coisa que possa ter subsídios também, porque as empresas precisam de financiamentos possíveis com juro, praticamente tem que ser juro zero para eles poderem se ativar. O comércio na zona norte da capital, aos poucos, está sendo retomado depois das enchentes.
Hoje foi a vez do Via Atacadista reabrir as portas depois de 90 dias fechado. Antes mesmo da reabertura, a fila de clientes já tomava conta do estacionamento. Com a lista de compras na mão, a Maria e a família chegaram cedo para ir às compras. 4 carrinhos, 4. E hoje sair com os carrinhos cheios. Com certeza, bem cheio. Depois de 90 dias fechado, o Via Atacadista de Porto Alegre reabriu as portas. A estrutura, localizada na Avenida Assis Brasil, em frente à Fiergs, na zona norte da capital, foi inaugurada em março desse ano. 2 meses depois da abertura, foi atingida pelas enchentes no bairro Sarandi. Tudo que você vê aqui de equipamentos aqui foi trocado, parte elétrica, enfim, tudo, né? Produtos, a gente não deixou nenhum produto aqui, então a gente limpou, né, para justamente ter garantia de que o consumidor que vem aqui hoje está comprando um produto novo. Foi muito trabalho, né? 3 meses para recuperar, porque não foi só nós atingidos. Então, imagina os fornecedores de equipamentos, tudo, conseguir atender essa demanda, né? A reabertura da loja contribui com o momento de retomada do estado. Somente na sede da capital gaúcha, emprega mais de 150 funcionários. O atacado faz parte do Grupo Passarela, que atua há 34 anos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente da rede, nos próximos meses serão abertas novas lojas nas cidades de Canoas e Caxias do Sul. Essas 2 inauguram esse ano aqui no Rio Grande do Sul, mais 2 em Chapecó. Ano que vem temos 7 lojas para inaugurar. Dessas 7, 5 são no Rio Grande do Sul. Então o nosso foco está no Rio Grande do Sul, a gente enxerga com bons olhos, a gente está tendo êxito nas lojas já aqui existentes, né? Nesse retorno, além das promoções, os clientes podem parcelar o pagamento em até 5 vezes no cartão. Com o carrinho cheio, o seu Vilmar já garantiu as compras da semana. Bastante galinha e frango e carne aí para a semana toda. Tá barata. É verdade, tá barato. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!